aqui um comentário sobre o que nós vimos durante essa semana. Essa semana teve muitas coisas importantes que nós trouxemos aqui, tanto sobre a questão da conquista de Canaã, como mais especificamente sobre por que morriam tantas pessoas, por que houve aquela matança dos inocentes não, dos idólatras e todos que estavam ali naquelas cidades, incluía algumas pessoas que estavam ali no meio. Então nós estudamos tudo isso com muitos detalhes durante essa semana e nós vimos que a temática principal foi essa questão do conflito cósmico e Deus como juiz. Todas essas duas ideias foram cruciais para a gente entender as guerras contra os cananeus. Deus, ele é o juiz. Deus é o juiz de todo o universo. É ele que decide o caso de cada pessoa. E entendendo isso, nós podemos ter uma luz de como acontece o conflito cósmico, né? E como é que funcionava aquelas guerras de Canaã. Então vamos ler aqui esse comentário bíblico adventista. O comentário de Ellen White, que está no comentário bíblico adventista, falando sobre esse tema. Deus é tardio para se irar. Louvado seja Deus. Amém. Nós temos um Deus que não é pavio curto. Na Bíblia, essa expressão aparece várias e várias vezes. Por quê? Porque era uma forma do autor bíblico dar essa ênfase de que o nosso Deus não é um Deus que pensa como um homem, como eram os deuses da época, os ídolos, que nós vimos essa semana ainda, que os ídolos daquela época eles agiam piores que os seres humanos, eram mais imaturos, mais inconsequentes, mais esquentadinhos que os seres humanos. Então nós temos um Deus que ele é tardio para se irar, ele demora para ficar irado, ele não se ira, ele não perde a paciência por qualquer coisa. Nós temos um Deus que é longânimo, que é paciente com cada um de nós. O Senhor deu às nações ímpias um tempo de graça para que pudessem se familiarizar com Ele e com o seu caráter. E para cada pessoa Deus também dá esse tempo, para que você se familiarize com a graça dEle e com o amor dEle. Cada tempo de vida que Deus dá para cada pessoa é suficiente para que ela perceba o quanto Ele é bom e o quanto Ele se importa com ela. Seja cristão, seja ateu, cada pessoa sabe, lá no fundo, da graça de Deus. O cristão reconhece isso. O ateu não vai reconhecer isso em público. Mas toda pessoa que diz que não acredita em Deus, lá no fundo ela sabe que existe. Lá no fundo ela sabe que se ela está viva, se ela está podendo ter liberdade para dizer o que ela diz, para falar do que ela fala, é porque tem um ser acima de tudo que permite que ela faça isso e que dá tempo para ela, que está dando tempo, está dando chances para ela. Ela sabe que está desperdiçando. Então Deus dá tempo para cada pessoa se familiarizar com Ele e com o seu caráter. Deus se revela de várias maneiras. Tem um estudo que é Deus revela o seu amor. E Deus revela o seu amor de 3 formas. Através da natureza, através da Bíblia e principalmente através de Jesus. Você pode encontrar as digitais de Deus na natureza, você pode encontrar Deus através da Bíblia, e que mesmo quem não encontra através da Bíblia, mas já ouviu falar de Jesus, ali você encontra o amor de Deus revelado. Então, a condenação dessas nações foi de acordo com a luz dada, pelo fato de haverem recusado receber essa luz e por terem escolhido seguir seus próprios caminhos em vez de os de Deus. Cada pessoa vai ser julgada de acordo com a luz que recebeu. Todos aqueles povos que não chegaram a conhecer a Torá, que não chegaram a conhecer os mandamentos, que não chegaram a receber nenhum estudo bíblico, nunca tiveram uma Bíblia, todas essas pessoas vão ser julgadas de acordo com a mínima luz que elas receberam durante a vida. Os que tiveram contato com o povo de Israel não tem desculpa nenhuma. As pessoas não quiseram se converter por maldade mesmo, por rebeldia mesmo. Agora, os estrangeiros que nunca tiveram contato com Deus de Israel, Deus imprimiu a lei deles no coração, a sua lei no coração deles.
Deus imprimiu os seus mandamentos, a sua conduta no coração dessas pessoas, dos sinceros que eram de outras nações e que não tiveram contato com o povo de Israel. Eles tinham uma noção de certo e errado já nascida com eles. Eles já tinham uma noção do que deveria ser feito e do que não deveria ser feito lá no íntimo do coração deles. Então, por mais que eles não tenham conhecido as doutrinas, mas Deus vai julgar eles de acordo com a pequena luz que eles receberam, certo? Quem recebeu mais luz vai ser responsável pela essa luz grande que recebeu. Todos nós aqui, nenhum de nós aqui recebeu pouca luz. Todos nós aqui temos muita luz. Nós recebemos muita informação, nós somos muito privilegiados, nós conhecemos muita coisa. Nós temos até mais conhecimento que os próprios pioneiros. Os pioneiros que fundaram essa igreja não tinham todo esse arsenal de conhecimento que nós temos hoje. Que hoje nós temos arqueologia, hoje nós temos dados científicos, nós temos muito mais estudos do que eles, então nós somos muito mais privilegiados do que eles, e quanto mais privilégios, mais responsabilidades. Deus vai nos julgar de acordo com todo esse arsenal de bênçãos, de conhecimento, de mensagens que nós lemos e estudamos todos os dias. O Senhor deu a razão pela qual não desapossou imediatamente os cananeus. É que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. Através de sua iniquidade, eles estavam gradualmente chegando ao ponto em que a longanimidade de Deus não mais poderia ser exercida. Até que esse ponto fosse alcançado e a medida da iniquidade deles estivesse completa, a vingança de Deus seria adiada. Então, para aquelas nações e para cada pessoa nesse mundo, existe uma medida da iniquidade. Existe uma medida que precisa ser completa. Uma medida que Deus vai tolerando até chegar naquele ponto. Claro que hoje Deus não manda mais uma nação vir para destruir a pessoa. Deus não manda mais 10 pragas. Deus não vai descer fogo do céu sobre a casa de uma pessoa. Deus não faz isso. O que acontece hoje quando a medida de uma pessoa fica cheia, quando a medida de uma pessoa fica completa, que nem a daquelas nações? Acontece que a pessoa se coloca fora do alcance da graça de Deus. A pessoa mesmo se coloca num ponto em que a graça de Deus não tem mais como alcançar ela, nem tem mais como tocar ela, porque ela se colocou num casulo, ela se congelou ali, naquele iceberg e pronto. Quer dizer que a graça de Deus ela é fraca, ela não consegue alcançar qualquer pessoa? Consegue. A graça de Deus consegue alcançar qualquer pessoa que ainda esteja com o coração maleável, que ainda esteja com o coração à disposição, disponível para que Deus alcance. Se a pessoa se fecha, se acorrenta, se fecha completamente, eu não quero a graça de Deus, eu não quero a salvação, Deus não vai contra a sua vontade. Aquelas nações, quando encheu a medida de iniquidade delas, elas fizeram exatamente isso. Eu não quero saber do Deus de Israel. Eu não quero saber de outro caminho. Eu quero continuar adorando Baal. Eu quero continuar adorando os meus deuses. Eu estou feliz com a adoração aos meus deuses. Eu quero continuar fazendo prostituição nos meus cultos. Eu quero continuar sacrificando meus filhos. Eu quero continuar mantendo meu estilo de vida. Eu não vou mudar. E aí, por causa dessa rebeldia, que encheu a medida deles. E Deus teve que destruí-los. Hoje, Deus não vai destruir uma pessoa por ela ser rebelde. Ele deixa todas as pessoas terem sua vida. Chega ao ponto em que o Espírito Santo não consegue mais tocar no coração delas. E aí elas vão caminhando para a morte. E assim elas serão o destino delas. E no futuro, infelizmente, vai vir o juiz executivo e destruir. Mas, enquanto há vida, há esperança. Enquanto o Espírito Santo fala ao seu coração e você ainda se constrange, você ainda sente culpa, você ainda sente aquela necessidade, você ainda se sente errado e que você precisa de conserto, você ainda não cometeu o pecado contra o Espírito Santo,
você ainda está sendo tocado pela graça de Deus. Mas aquelas nações atingiram o limite delas. Todas as nações tiveram um período de oportunidade. Olha essa frase. Todas as nações tiveram um período de oportunidade. Deus deu 400 anos. Ele podia ter dado 40. Ele podia ter dado 4 anos, 4 meses ou 4 dias. Mas ele deu 400 anos. Olha o tanto de tempo que Deus está dando ao mundo depois que Jesus foi para o céu, né? Jesus foi para o céu no ano 33. Nós estamos em 2025. Mais de 2000 anos. Mais de 2020 anos. Então, ninguém vai ter desculpa de chegar diante do juiz de todo o universo e dizer: olha, eu não tive tempo suficiente. Quando eu fui saber já era muito tarde, eu não tive tempo suficiente. Não. Tempo todo mundo tem. E Deus está dando tempo para o mundo inteiro se convencer. A existência de nós, a existência daqueles que pregam a verdade, vai deixar o mundo também sem desculpa. Eles vão dizer: ninguém pregou para mim, ninguém vai... nunca soube disso na vida. Deus sempre Deus colocou o seu povo nesse mundo para que o resto das pessoas não tivessem desculpa de não conhecer a verdade. Certo? E Jesus só vai voltar quando o mundo todo souber que ele vai voltar. Enquanto tiver uma pessoa nesse mundo que não sabe dessa realidade, não sabe da volta dele, e quando tiver uma pessoa que não sabe, por isso não se preparou, ele ainda não volta. Ele só está esperando a gente criar coragem de pregar para cada pessoa desse mundo, avisar que ele vai voltar. Quando todo mundo estiver sabendo, aí ele volta. Certo? Mas vamos terminar aqui. Aquelas que invalidaram a lei de Deus avançariam de um estágio de impiedade para o outro. Os filhos herdariam o espírito rebelde dos pais e fariam pior do que eles haviam feito, até que a ira de Deus caísse sobre eles. A punição não foi menor por ter sido adiada. Então, foi sábio da parte de Deus ter destruído aquelas nações? Foi. Porque se Deus tivesse deixado aquelas nações seguirem o seu curso, ultrapassarem a medida da iniquidade, o mundo teria sido corrompido, teria sido completamente arruinado logo no começo da história. Então, quando Deus às vezes faz uma limpa, quando Deus faz uma formatação no mundo, é porque o mundo está numa situação que realmente precisa ser restaurada. O dilúvio foi um exemplo disso. A destruição dessas nações foi um exemplo disso. A destruição de Sodoma foi um exemplo disso. A maldade chega num nível em que Deus precisa resetar. Deus precisa destruir para então recriar novamente. Então, gente, faça esse exame no seu coração. Será que você tem chegado num ponto em que você já sente que a sua medida está começando a ficar completa? Você sente que a sua rebeldia está levando você para um lugar onde a voz do Espírito Santo já não consegue mais lhe tocar, não consegue mais lhe sensibilizar? Tem alguma coisa que você faz que você já não sente mais nada fazendo aquilo? Tem algum pecado que você comete que você já se sente confortável em continuar cometendo? Porque o pior perigo para um cristão, o pior perigo para uma pessoa é se esconder de trás da sua santidade, de trás da fachada, e continuar cometendo seus pecados de forma confortável. Continuar cometendo seus erros camuflado por esse aspecto de santidade. Esse é o pior quadro, esse é o pior perfil que uma pessoa pode assumir diante de Deus. Achar que Deus não está vendo, ou melhor, saber que Ele está vendo, mas não se importar mais com isso. Essa é a pior situação que uma pessoa pode estar. Camuflado diante da sua santidade, cometendo seus pecados à vontade. Gente, não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Seja sensibilizado hoje pela voz do Espírito Santo. Olhe para a cruz. Quando você for cometer um pecado, lembre dos cravos. Quando você for fazer algo que desagrada a Deus, lembre dos açoites. Lembre daqueles pedaços de carne que eram arrancados toda vez que o açoite batia nas costas dele. Lembre-se da coroa de espinhos que perfurou o crânio, raspou,
ficou ali raspando no osso do crânio. Lembre da asfixia que ele sentiu na cruz. Lembre da dor dele. Lembre do peso que ele carregou. E você vai sentir nojo pelo pecado. Você não vai sentir vontade nenhuma de continuar fazendo isso que você gosta de fazer e que você sabe que Deus se desagrada. Não deixe o limite, não vá até o limite, não deixe a medida da iniquidade chegar ao ponto máximo. Enquanto você ainda escuta a voz dele e ainda se sente mal, ainda se sente constrangido, corra para ele, fuja para o monte. Lá você vai encontrar Jesus e lá você vai encontrar salvação, lá você vai encontrar transformação. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição dessa semana. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça ainda nos alcança, a Tua graça ainda fala à nossa mente, ainda fala ao nosso coração, a Tua graça ainda nos sensibiliza. Então nos ajuda, Senhor. A toda vez que o Senhor nos chamar, nós dizemos sim. Amém. Toda vez que o Teu Espírito nos apelar ao coração, nós dizemos sim. Por favor, Senhor, que a cada apelo que o Senhor fizer, nós possamos responder afirmativamente. Porque o Senhor só vai poder nos usar quando primeiro o Senhor nos transformar. Então nos ajuda a permitir a transformação que o Senhor quer fazer em nossa vida. Abençoa cada um aqui, que essa mensagem da lição possa ter ficado no coração deles. E agora abençoa o estudo do livro e prepara-nos para o sábado. Em nome de Jesus. Amém.